Você quer fazer uma recapitulação? Não. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Bem-vindos, pessoal. Olá. Lina, muitos dos nossos leitores têm perguntado como anda a reforma, restauração da Notre-Dame de Paris. Como anda? O fim das obras é previsto para 2024. Isso, abril de 2024. E estamos agora numa fase bem interessante. Terminaram de retirar todos aqueles andaimes que estavam montados quando a Notre-Dame pegou fogo. Eles estavam fazendo, na época, a restauração do telhado. Então, tinha aquele andaime montado no meio da igreja. Por causa do fogo muito forte, do calor, as partes de chumbo do telhado derreteram, misturaram com o aço do andaime. O andaime de aço, aqueles tubos de aço, quando ele pegou fogo, ele formou um conjunto fundido junto com a estrutura de madeira do telhado da Notre-Dame e formou um bloco compacto. E para a desmontagem desse bloco foi um espetáculo. Não sei se você se lembra que tinha um imenso guindaste e os cordistas ficavam ali pendurados como podiam, tentando serrar, desmontar aquele grupo fundido entre os tubos de aço e a parte de madeira da Notre-Dame. A ministra da Cultura, que é a atual ministra da Cultura, ela visitou a Notre-Dame nessa época e ela conta com lágrimas nos olhos que quando ela viu esse conjunto todo fundido, ela teve a certeza absoluta do sofrimento que foi o sofrimento da catedral. Quer dizer, foi retrato para ela de sofrimento do monumento mais impressionante e importante da França. A próxima etapa agora, com relação ao telhado, é desmontar a estrutura de madeira do telhado, que é uma estrutura do século XIII. E como tem 18 meses que ela está exposta ao ar livre, né, chuva, neve, sol, calor, frio, eles vão fazer isso com o maior cuidado, com homens que vão estar pendurados em cordas, os cordistas, para poder desmontar essa estrutura de madeira e evitar que ela caia, que ela colapse. Né? E citando ainda a ministra da Cultura, com relação àquilo que a gente falou no nosso primeiro programa do Notícias de Paris, que o arcebispo de Paris queria trocar os vitrais antiquíssimos por vitrais contemporâneos, ela deixou claro que isso não vai acontecer, que os vitrais são parte do monumento, que é tombado. Os vitrais que estão lá vão continuar lá. O que pode acontecer de introdução de arte contemporânea do século XXI dentro da Notre-Dame é obras de artistas atuais que vão ser encomendadas e que vão ser colocadas nas capelas laterais da Notre-Dame. Isso é uma ideia, né? Isso também não vai ser assim. Ela falou que pode ser que isso aconteça. Se realmente quiser que a Notre-Dame tenha obras contemporâneas, obras de arte contemporâneas. Agora atualmente, nós estamos na fase de restauração das pedras. A Catedral Notre-Dame foi construída com pedras de uma pedreira aqui de Paris. Pedras do século XII e do século XIII, né, Lina? Olha bem, são pedras aqui de uma pedreira de Paris, pedras que foram extraídas durante o século XII e o século XIII, como você falou, mas são rochas calcárias de camadas geológicas formadas há 41 milhões de anos. E os franceses são tão maníacos, eu nem deveria dizer isso, eles são tão preocupados com a qualidade do savoir-faire francês, dos especialistas que fazem as reparações e as restaurações, que eles estão tentando achar pedras dessa mesma época, quer dizer, pedras compatíveis não só do lado estético, mas compatíveis fisicamente com as pedras que foram construídas a Notre-Dame.
Exato. E essas pedras essas pedras com as quais a Notre Dame foi construída foram tiradas do próprio subsolo de Paris, né? Hoje em dia a gente tem as catacumbas de Paris, elas estão instaladas numa antiga mina de pedra, não é, Lina? Exatamente. Talvez sejam mesmo essa mina, não é? É, talvez seja. Quando eles desmontaram o cemitério que ficava no centro de Paris e pegaram os ossos todos do cemitério, eles levaram para essa mina que hoje se transformou nas catacumbas de Paris. Isso. E o Parque Buttes-Chaumont, que é um parque super lindo, que fica no 19º arrondissement de Paris, ele não é muito frequentado pelos turistas, mas é super frequentado pelos parisienses. Esse parque era também uma antiga mina de pedras de calcário que foram usadas na construção de Paris. Quer dizer, ao longo dos anos, né, que Paris foi construída. Recentemente eu li que essas pedras eram utilizadas somente na construção de castelos e monumentos. As pedras do Buttes-Chaumont? As pedras de calcário, sabe? As pedras sim. de calcário eram empregadas na construção dos castelos, dos palácios reais e dos monumentos mais importantes. Foi com o Baron Haussmann, com a transformação de Paris, assinada pelo Barão Haussmann, que as famosas pedras que eram reservadas aos monumentos e aos reis, passaram a ser usadas para a construção de imóveis residenciais. E são essas pedras que dão a Paris a característica que ela tem hoje. Acho incrível que eles saiam procurando pedras idênticas às pedras da construção da catedral. Exato. Dizer, é um detalhe, um mínimo detalhe, né? Lina, eu lembrei também que quando nós visitamos as pedreiras lá de Beau, na Provence, né, que também era uma mina de pedra, que virou um espaço para grandes exposições digitais, né? Aquelas projeções belíssimas. Maravilha, aquelas são Les Carrières de Beau de Provence. Oui. Nós fomos, não sei, tem 3, 4 anos, fomos visitar um restaurante, um hotel lindíssimo, aos pés da mina, e visitamos. E é engraçado porque eu acho a visita da mina muito mais bonita do que o espetáculo, sabe, de imagens. Eu acho a mina que é bonita. Sim, a mina, ela inclusive, ela tem uma imponência quase de uma catedral mesmo, né? Aquelas paredes altíssimas. E queremos voltar também na fase da restauração daquelas esculturas que tinham bem na flecha. E eu não sei se vocês se lembram que 4 dias antes do incêndio, as esculturas foram retiradas para restauração. Uma sorte monstruosa, não é? Exato, as esculturas dos apóstolos e dos evangelistas, né? Sim. Tem gente que diz que a catedral pegou fogo porque eles foram retirados, né, Lina? Perdeu a proteção divina. Tem gente que diz que foi a proteção divina que retirou as esculturas antes que a flecha e a catedral. Exato. Ou o copo está meio cheio ou está meio vazio, né? Bom, de todas as maneiras, essas esculturas foram restauradas numa região do interior da França, colocou em evidência essa restauração deslumbrante dessas esculturas imensas de 3,90 metros, colocou em evidência também esse savoir-faire dos artesãos franceses, especialistas da restauração. E o que eu acho mais bonito é que um deles disse que o trabalho deles tem que ser um trabalho invisível e que eles estavam felizes com a visibilidade que as esculturas da Notre Dame estavam dando à empresa deles e ao trabalho deles. Porque o que é restauração? O que é restaurar? Restaurar é consertar sem deixar nenhuma marca do que foi consertado. Então, é um trabalho invisível. Eu achei isso muito bonito. O trabalho é bem feito quando ele é invisível, né? Lina, como nós também falamos no nosso primeiro programa sobre a Notre Dame, que eu vou colocar o cartãozinho aqui em cima, quem quiser assistir, a Notre Dame que a gente conhece, ela não é 100% original do século XIV, né, da Idade Média. O Viollet-le-Duc, que foi um arquiteto francês que fez uma reforma da Notre Dame no final do século XIX, ele que acrescentou essas estátuas dos evangelistas, né, dos apóstolos, ele que colocou as gárgulas para poder incrementar mais a Notre Dame.
O último detalhe interessante dessa tragédia, nós vamos colocar uma foto com o telhado, a flecha, as esculturas, e no alto da flecha tinha um galo de metal, um galo que foi construído em 1835, feito por um artista da época, o mesmo que fez a escultura do Saint-Michel, que fica no telhado da abadia do Mont Saint-Michel. Então, quando forem ver essa ilha maravilhosa e a abadia, olhem e vejam a escultura do Saint-Michel, feita pelo mesmo artista que fez o galo da Notre-Dame. Pois bem, no dia do incêndio, alguns dias depois do incêndio, esse galo foi encontrado no meio lá, sabe? Da confusão toda, inteiro. Outro milagre. Tem um último detalhe, Rodrigo, sobre a restauração da Notre-Dame. Diga. Temos que falar do órgão, o maravilhoso órgão da Notre-Dame. Então, um outro milagre, ele conseguiu escapar do fogo, mas ele não escapou da poluição. Então, ele foi desmontado, peça por peça, e ele tem que ser restaurado, eles têm que limpar o que o órgão são canos de metal, não é? Uhum. Esses foram deteriorados pela alta temperatura e pela poeira de chumbo. Então, eles vão ter que limpar esses canos e depois verificarem se existiu uma deteriorização da qualidade do som. Tomara que não. Mas 2024 estaremos lá, na inauguração. Com certeza. Sabe o que eu gostaria? Que nós contássemos aqui a nossa experiência, o nosso sentimento do dia do incêndio da Notre-Dame. Começa você, Rodrigo, porque você estava na rua. Eu estava voltando de um compromisso, eu estava de bicicleta na Rue des Écoles, que é uma rua paralela ao Sena, mais ou menos na direção da Notre-Dame, e eu vi uma fumaça preta. À medida que eu passava nas ruas que cortavam a Rue des Écoles, que são ruas que descem direto lá para a Ile de la Cité, eu vi uma fumaça preta. E eu achei que era mais um incêndio em Paris, porque aqui acontecem muitos incêndios, né? E, de repente, eu vi as pessoas correndo, e quando eu parei para realmente perguntar o que estava acontecendo, me falaram que era Notre-Dame. E eu imediatamente corri com o meu telefone para a região, e foi assim, muita emoção, porque estava todo mundo muito emocionado, muito tocado, as pessoas chorando, as pessoas gritando, e a quem acompanhou, eu fiz um live, né, durante horas, eu fiquei lá mostrando, inclusive a flecha caindo, eu consegui pegar a flecha caindo, que foi o momento onde teve sabe, assim, um grito coletivo, um espanto coletivo, assim, foi um momento extremamente emocionante e tocante, e eu fiquei lá muito tempo, só as pessoas cada vez chegando, mais gente, e foi realmente uma grande tragédia para a cidade, né? Eu acho que para o mundo, porque tem quase 2 anos que isso aconteceu, e até hoje eu descubro mensagens mensagens que pessoas mandaram no nosso Instagram, aquelas mensagens privativas. Até hoje eu descubro mensagens de pessoas mandando carinha triste, falando que pena, que horror, que péssimo. Foi 2019. Pois é. Eu estava em casa, eu estava preparando o jantar, meu iPhone estava do meu lado ligado, e de repente uma blim blim. Eu fui ver o que era uma foto da Notre-Dame com uma fumaça. Eu pensei, fake, né? E aí, assim, 2 segundos eu fiz uma pesquisa e descobri que não era fake, não. Então, eu copiei a foto e coloquei nas nossas redes sociais, dando os créditos, e eu tenho a impressão, nunca fiz uma pesquisa, não, que nós somos a primeira mídia a falar do incêndio da Notre-Dame para o público brasileiro. Porque foi assim, foi na hora, sabe? A hora que o fogo, que a fumaça começou a aparecer, alguém publicou, eu vi, você estava na rua, lá no Quartier Latin, pertinho da Notre-Dame. Então, o meu genro é jornalista, e ele até hoje ele fala, bravo, que nós cobrimos essa tragédia de uma maneira profissional. Né?
Foi um furo de reportagem, né? Infelizmente, fizemos esse furo de reportagem. Mas eu fico, até hoje, quando eu penso nesse dia, eu fico emocionada, sabe? Porque eu vi quando você ficou emocionada e quase chorou quando a flecha. E eu fiquei daqui, assim, sabe? Não dormimos, né? Passamos a noite inteira diante da televisão, em todas as redes sociais, para conseguir entender o que tinha acontecido. Foi uma grande perda. Mas ela vai renascer das cinzas. Já está renascendo, não é? O nosso próximo assunto se chama restaurantes clandestinos. Quer dizer, desde o início do confinamento, confina, desconfina, abre restaurante, fecha restaurante, mas sabe, esse tempo todo eu tenho visto cafés, pequenos restaurantes discretos, com um certo movimento, nunca prestei muita atenção. Até que a semana passada houve uma intervenção da polícia num restaurante que é muito bem situado e, vista a localização das pessoas presentes, de um fato privado, virou um problema nacional. Você quer contar um pouco, Rodrigo? É um restaurante que fica na Ile de la Cité, né, o centro meio administrativo de Paris, onde tem o Palácio de Justiça, o QG da Gendarmerie. Então, é um restaurante que fica em frente ao Palácio de Justiça, frequentado pelos magistrados que trabalham no Palácio de Justiça, e a polícia chegou lá e as pessoas estavam como se fosse um restaurante normal, numa época normal, né? As pessoas sentadas e comendo. Aí a polícia abordou as pessoas e as pessoas responderam com aquela famosa frase, né? Você sabe com quem você está falando? Mais tarde, a mídia disse que não eram magistrados, sabe? Ah, não. Mas no início, as primeiras informações é que eram todos magistrados do Palácio da Justiça na frente, não é? Esse restaurante fica, então, para vocês entenderem bem, na frente da Sainte-Chapelle, na frente da entrada da Conciergerie, na Ile de la Cité, onde está Notre-Dame, né? É um ponto hiper nobre. Os jovens policiais entraram e foram logo cumprir com a lei e esbarraram numa situação meio delicada. Como os jornais noticiaram a presença de magistrados, e que isso se passou assim nas barbas da polícia, não é? E diante de um tribunal, houve uma intervenção das autoridades para que a questão seja discutida. Então, qual que é o problema? Estávamos discutindo, Rodrigo e eu, outro dia, sobre essa questão dos restaurantes clandestinos. Então, o que acontece? Pensamos o seguinte: existe uma lei que proíbe os empregados, funcionários, almoçarem no local de trabalho. É uma lei, ela existe. Então, quando está calor, você sai, compra um sanduíche, um prato quente, sei lá o quê, e senta num jardim, né? Mas está chovendo, não para de chover, você sabe, o Sena está transbordando, não é? Está chovendo, um frio horrível, neve. Eles saem, eles compram, eles entram nesse restaurante para comprar, eles entram não, eles encomendam e chegam na porta para pegar o prato que foi encomendado, e onde eles vão comer? Enquanto nós estávamos conversando, eu e o Rodrigo, eu estava na janela e vendo um casal que passou, atravessou a rua, e eles estavam carregando uma sacolinha com o que comer, aí assentaram nos degraus do hotel, na frente daqui de casa, que está fechado. Ficaram ali, porque não tem onde comer. Não pode comer no local de trabalho, vai fazer o quê? A lei, na verdade, é para que, em benefício dos próprios empregados, né? Para que eles tenham realmente um horário de almoço fora do trabalho, né? Para que a empresa não os obriguem a comer ali na frente do computador ou na própria mesa, né? Então... Eu não sei, eu nunca li em detalhes essa lei, nem sabia da sua existência, eu fiquei sabendo nessa discussão. Onde comer? Onde comer, Né? Outro dia também eu saí para fazer stories, era no horário do almoço, eu fui ali na Ilha Saint-Louis, e realmente era hora do almoço, estavam vários adolescentes fora da escola, saíram da escola para comprar alguma coisa para comer, e pessoas que trabalham também, e ficou todo mundo meio perambulando, porque o Sena estava cheio, não dava para sentar às margens do Sena para comer,
os bancos estavam todos ocupados, estava chovendo, como os restaurantes estão fechados, até os toldos dos restaurantes estão recolhidos, ou seja, você não tem abrigo da chuva nem debaixo dos toldos, então tá uma situação meio complicada para quem precisa comer na rua. Exatamente, muito complicado. E como a questão do restaurante clandestino virou uma questão nacional, eu vi uma entrevista de um representante da categoria, né, chefes de restaurantes, e ele diz que desde o início da pandemia até hoje, 14 proprietários de restaurantes se suicidaram. Sério? É um número enorme, não é? Com certeza. Quer dizer, é duro, é muito difícil para eles. Essa pessoa entrevistada tem um restaurante na rua Richelieu, perto do Palais Royal, e ele disse: eu mantenho o meu restaurante aberto na hora do almoço para pessoas que encomendam e vêm buscar. É uma atividade, não é uma atividade lucrativa, mas isso me permite não angustiar e não ficar totalmente inativo e desesperado. Ele fala, é uma atividade quase de tratamento, sabe? Uhum. Tratamento mental, manter essa entrega na hora do almoço, porque lucrativa ela não é. Então, e ele tem muito medo de que uma tendência já existente, que é o desaparecimento dos pequenos restaurantes, dos pequenos bistrôs, em proveito da fast food, né? Dos locais para venda de sanduíche e tortinhas, comida mais leve e corriqueira. Que as pessoas vão passar realmente a substituir um almoço sentado num bistrô, num pequeno restaurante, por um sanduíche, uma quiche, alguma coisa mais rápida e mais barata. Que é a tendência, né, atual. E a crise vai acentuar essa tendência, o que é uma pena. Um modo de vida tipicamente francês, bistrôs e cafés sendo substituídos por sanduíches e saladinhas. E não temos previsão para abertura dos restaurantes, né, Lina? Não. Não temos, porque existem os novos vírus, os variantes, que em português se chama. Outro dia eu estava lendo e eu não sabia. Você sabe como se chama? É variante mesmo, não é? Não? É mutação? Não. Tem um nome, esqueci qual é. Bom, temos que fazer uma pesquisa. Temos. Cepa. Novas cepas. Cepagem, igual as uvas, iguais as parreiras. Eu tenho... outro dia eu conheço um chefe, patissier, ele estava dizendo que com essas novas cepas ele perdeu totalmente a esperança de um retorno normal em breve. Sabe, ele tem um espaço onde ele vende as patisseries, tem um salão de chá, uma casa de chá, e ele acha que a casa de chá não vai nunca mais abrir, só mesmo a venda, porque ele não vê muito bem a saída desse problema. Talvez as pessoas também vão ficar um pouco amedrontadas, né, de se juntar em restaurantes, em lugares fechados, pelo menos durante um tempo. Com toda certeza. Mesmo com vacina. Nós não sabemos se as vacinas são realmente eficazes diante das cepas, né, das novas cepas. Rodrigo. Oi. Você vai festejar o Dia dos Namorados? Vou comigo mesmo, Lina, porque I'm in love with myself. Não vou não, Lina, não estou namorando, você vai? Não, vamos explicar que o Dia dos Namorados aqui é o dia 12 de fevereiro. 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. E no Brasil, quando é? 12 de junho. 12 de junho. Então, 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados aqui. Então, se tudo fosse normal, se a vida fosse normal, eu iria com o Albi, meu marido, tomar um aperitivo no bar do Hotel Ritz. Porque você sabe, os leitores mais antigos sabem que eu gosto dos bares dos hotéis, sabe? Dos grandes hotéis. Já que eu não posso pagar uma suíte,
eu posso entrar nos bares e tomar alguma coisa, e é sempre confortável, agradável, sabe, chique, nós somos bem tratados, os coquetéis são maravilhosos. Então, voltando, se tudo estivesse normal, porque mesmo com uma dose, mesmo com duas doses de vacina, mesmo com máscara, vacina e tudo mais, eu ainda não iria no HIITS hoje. Acho que só para 2022. Então, eu iria no HIITS, e quero dizer para vocês que no HIITS tem 3 bares. Então, tem um que você entra pela Place de Vendôme, você entra e logo na esquerda tem um bar delicioso, que não é o mais famoso, mas para mim é o melhor, porque ele está colado ao jardim de inverno, então você senta numa poltrona confortável, fica aquele jardim, se é verão, a cúpula está aberta, cheia de árvore, e tem um piano, e às 18 horas alguém começa a tocar piano, e assim, sabe, você não vê o tempo passar, é uma delícia. Saindo desse bar, você caminha um longo corredor até o final do hotel, até a outra entrada, que é na Rue Cambon, onde tem a loja da Chanel, e lá tem o bar mais conhecido do HIITS, que é o bar Hemingway, que é o bar que frequentava Hemingway. Então, esse bar é um bar fechadinho, ao contrário do outro, todo aberto, pé direito alto, esse é fechadinho, é um bar daqueles assim, sabe, para fim de noite, e é o bar mais conhecido. Os americanos fazem fila na porta, na Rue Cambon, para frequentarem o Hemingway. Eu gosto do primeiro bar, que é aberto, radioso. Nunca fui em nenhum dos bares do Hotel HIITS, Lina. Não, iremos. Iremos. 2022, está marcado. Não no Dia dos Namorados. Eu já ia propor para a gente ir no Dia dos Namorados. Para a gente causar um frisson lá. Não, Dia dos Namorados é com meu marido. Ok. Bom, acho que terminamos, não foi? Terminamos. Bom, até mais. Até a semana que vem. Bye, bye. Tchau, pessoal. Comentem, compartilhem, curtam e comemorem o Dia dos Namorados aí no Brasil também. Aproveitem a data.